Imagine acordar antes do despertador, não pelo canto de um pássaro, mas por um concerto improvisado, buzinas disputando notas, um caminhão de lixo fazendo percussão e um vizinho que decidiu começar a furar a parede às 6h45. Parece exagero? Para quem vive em área urbana, é só terça-feira. O barulho não pede licença, ele simplesmente ocupa o espaço e a cabeça. A Organização Mundial da Saúde já classificou a poluição sonora como ameaça séria à saúde. Não é só irritação momentânea. O ruído constante eleva o nível de cortisol, aumenta a pressão sanguínea e bagunça o sono. Em outras palavras, a cidade grita por fora enquanto o corpo grita por dentro. Durkheim falava de anomia, quando a sociedade perde a capacidade de regular seu próprio ritmo. O som das metrópoles é um retrato perfeito disso. Uma comunidade que desaprendeu a pausar. O filósofo Schopenhauer, que detestava barulho, dizia que o ruído interrompe o fio do pensamento. Talvez ele nunca tenha visitado um cruzamento de hora de pico, mas entenderia a sensação de ter ideias atropeladas por sirenes. Uma amiga mora em uma avenida movimentada. No início, reclamava de cada buzina. Meses depois, parou de notar. Achou que se acostumou, mas percebeu algo estranho. Mesmo em feriados silenciosos, o coração acelerava, como se esperasse o próximo caminhão. O corpo dela, programado para o caos, não desligava mais. Vivemos, como diz a piada, num karaokê coletivo em que ninguém escolheu a música. Há quem ache romântico. Cidade viva, cheia de energia. Mas a energia, quando não tem onde escoar, vira desgaste. É o progresso com gosto de microfonia. O mais curioso é que, no fundo, todos participamos da sinfonia. O motorista que buzina sem necessidade, o vizinho que liga a furadeira no domingo, o celular que nunca fica no modo silencioso. Cada gesto é uma nota no grande barulho. Talvez seja a pressa líquida de Bauman. Medo do silêncio, medo de ficar para trás, medo de si mesmo. Há quem diga que o barulho é só externo. Mas se fosse assim, por que o silêncio absoluto assusta tanta gente? Coloque-se em um quarto sem som, nada de ventilador, nada de rua, só o bater do próprio coração. Em poucos segundos, o desconforto aparece. Talvez seja isso que Schopenhauer queria dizer quando afirmava que o barulho é insuportável para quem pensa, mas o silêncio é insuportável para quem teme pensar. Imagine uma cena. Dois amigos discutem no ponto de ônibus. O problema é que essa cidade nunca cala. Será? Ou é você que não aguenta se escutar? Um silêncio constrangedor. A buzina de um carro salva a conversa. Ironicamente, o ruído se torna refúgio. A ciência confirma, ambientes barulhentos aumentam níveis de adrenalina, mas o contrário também é real. Pessoas ansiosas tendem a buscar sons de fundo, TVs ligadas, música alta, até o zumbido constante do ar-condicionado para evitar encarar os próprios pensamentos. É como se precisássemos de uma cortina sonora para esconder o que se passa dentro. Nos escritórios abertos, o fenômeno é ainda mais cruel. Pesquisas mostram que o excesso de ruído reduz a produtividade em até 66%. Mas veja a contradição. Muitos trabalhadores preferem esse burburinho porque, de alguma forma, ele distrai da própria inquietação. É o barulho que anestesia, um ruído anestésico, quase um abraço de concreto. Durkheim falaria em anomia interior, quando perdemos a capacidade de estabelecer limites entre o que vem de fora e o que ecoa por dentro. Bauman diria que a modernidade líquida não suporta o vazio, então preenche com sons, um playlist infinito de notificações, cliques e buzinas. Talvez seja a hora de encarar o fato desconfortável. O barulho urbano é também um espelho da nossa mente inquieta. E no fundo, adoramos ter a quem culpar. Mais fácil reclamar do caminhão do que admitir que o coração já estava acelerado antes. Você já reparou que, em certas avenidas, parece que o ar vibra? O som não é mais um detalhe. Ele ocupa o corpo inteiro. O peito treme com cada freada brusca, cada sirene que rasga o asfalto. É como se a cidade nos mastigasse, lenta e ruidosamente, até esquecermos que já fomos organismos de carne e silêncio. Pense no Djalma, taxista há 20 anos. Ele diz medir a vida pelo número de buzinas por hora. Hoje tá tranquilo, só umas 30.
30. E ele chama isso de tranquilo. É a adaptação forçada. O ouvido aprende a ignorar, mas o sistema nervoso não. Djalma tem insônia e pressão alta e jura que é genética. Talvez seja o trânsito. Karl Marx falava de alienação, quando o trabalhador perde a conexão com sua própria essência. A poluição sonora é a trilha sonora dessa alienação. O ritmo natural, batimento, respiração, pensamento, é engolido pelo ritmo industrial. Vivemos dentro de um tambor gigante e chamamos isso de progresso. E a ironia, enquanto sofremos, também produzimos barulho. O carro que dirigimos, a conversa no viva voz, o escapamento esportivo que alguém achou divertido instalar. Somos vítimas e cúmplices. Como diria Bauman, vivemos em uma rede onde todos se enredam e ninguém se declara responsável. Uma metáfora direta. A cidade é um DJ sem noção. Mistura batidas de motor, gritos de vendedor ambulante e alarmes de carro. Tudo em volume máximo, e a gente dança, mesmo sem gostar da música. Certa noite faltou energia em um bairro inteiro. Nenhum gerador, nenhum carro, só escuridão e um silêncio quase sobrenatural. Moradores saíram às varandas inseguros. Alguns disseram ter ouvido pela primeira vez o próprio coração. Outros confessaram medo. O barulho, que sempre odiaram, era também um conforto. Quando a luz voltou, todos suspiraram aliviados. E o caos sonoro recomeçou, como se nada tivesse acontecido. Pausa para reflexão. Quanto do barulho que você reclama é também o que impede de encarar a própria solidão? Se a cidade não cala, a gente aprende a guerrear em silêncio. Mas essa resistência não tem bandeira nem hino. É feita de pequenos truques, quase rebeldias domésticas. Pense em Joana, que trabalha em home office e virou ninja do barulho. Criou um ritual, fones com cancelamento, planta no canto da sala para abafar o eco, um cantinho zen que mais parece fortaleza acústica. Meu bunker de paz, ela brinca. É engraçado, mas revela um dado sério. Quem não se protege, adoece. Epicuro falava em ataraxia, a tranquilidade da alma. Ele não tinha que lidar com furadeiras de condomínio, mas o ensinamento é perfeito. Buscar a serenidade não é luxo, é estratégia de sobrevivência. As micro-revoluções sonoras estão por toda parte. Tem quem mude o horário de caminhada para fugir do trânsito. Quem colhe adesivo, toque a campainha só em caso de incêndio. Quem se muda para bairros mais arborizados porque árvores absorvem ruídos. É política de guerrilha, cada um criando o próprio oásis. E o humor não falta. Um amigo meu jura que aprendeu a fazer conchinha com a própria mão para dormir, tapa a orelha como se fosse uma caverna portátil. Outro construiu uma parede de livros entre ele e o vizinho músico. A biblioteca como barricada filosófica. Sartre talvez chamasse isso de má fé. Eu chamo de criatividade. Mas a resistência não é só individual. Cidades que levam a sério o bem-estar investem em ciclovias afastadas do tráfego pesado, em transporte público menos barulhento, em leis de zoneamento que limitam decibéis. Em Paris, por exemplo, estudos mostraram que ruas com mais árvores reduzem em média 4 decibéis o ruído. Pouco. Para o corpo, é como trocar heavy metal por jazz suave. Qual é a sua arma secreta contra o barulho urbano? Conte nos comentários, sua ideia pode inspirar outros guerreiros do silêncio. Já reparou como de uns anos para cá, o silêncio virou produto premium? Resorts vendem retiros acústicos com diárias mais caras que um carro popular. Sites anunciam cabanas no meio do nada. Experimente o som da própria respiração. O marketing é sedutor, mas por trás dele existe um fato incômodo. Silêncio virou privilégio. Pierre Bourdieu chamaria isso de capital cultural. Ter acesso a espaços calmos demonstra status, quase como exibir uma joia rara. Quem pode pagar, foge do barulho. Quem não pode, engole buzina. É a desigualdade social traduzida em decibéis. História rápida. Fábio, motoboy em São Paulo, riu quando ouviu falar de retiro de silêncio. Pagar para ficar quieto? Eu ficava de graça se tivesse onde ele não ironiza o conceito, ironiza a injustiça.
Porque, para ele, o barulho não é escolha, é rotina. Mercado não perde chance. Aplicativos de ruído branco faturam milhões, prometendo a quem mora no caos urbano uma amostra de paz, em fones de ouvido, claro. Parece piada, precisamos de mais som para disfarçar o excesso de som. E há algo filosófico aqui. Zygmunt Bauman diria que o silêncio virou mercadoria líquida. Consumimos minutos de paz como quem compra café gourmet. Mas Epicuro lembraria que a serenidade não depende de grana, e sim de prática. Um parque público, uma caminhada na madrugada, um simples desligar de notificações já são formas de resgatar o que o mercado tenta vender. Metáfora provocativa. Hoje, o silêncio é a nova bolsa de grife. Quem exibe, mostra que pode se dar ao luxo de não ouvir. O paradoxo é cruel. Quanto mais barulho a cidade faz, mais caro fica calar. Você pagaria por um final de semana de puro silêncio? Ou acha absurdo? Sua resposta pode mostrar como cada um valoriza ou subestima o som da própria mente. Chegamos ao ponto em que a cidade já não precisa fazer barulho para nos agitar. Mesmo em um quarto fechado, sem trânsito, sem vizinhos, a mente continua tagarelando como um rádio mal sintonizado. É o ruído interno, aquele que nenhum fone com cancelamento consegue abafar. Lao Tse escreveu: aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Parece frase de calendário, mas é diagnóstico certeiro. Enquanto não entendermos o barulho que nós mesmos produzimos, qualquer tentativa de silenciar o mundo será paliativa. Veja a história de Helena. Depois de anos de trânsito e buzinas, ela conseguiu mudar-se para um sítio afastado. Nas primeiras noites, em meio ao som distante de grilos, não conseguiu dormir. A ausência de ruídos revelou um tumulto mais incômodo. Pensamentos em loop, listas de tarefas, conversas imaginárias. O problema nunca foi só a cidade. Era a mente acelerada que ela levava na bagagem. Aqui, a filosofia encontra a ciência. Pesquisas em neurociência mostram que a prática regular de silêncio consciente, meditação, contemplação, até uma caminhada sem estímulos, altera circuitos cerebrais ligados ao estresse. Não é mágica, é treino. Epicuro chamaria de ataraxia. Os estoicos de domínio de si. Os sociólogos diriam que é recusar o capital do ruído, uma pequena desobediência à cultura da pressa. Desligar o celular não silencia o cérebro, mas é um ótimo começo. Pense no gesto de colocar o telefone em modo avião como um botão de volume existencial. Às vezes, o modo avião é mais libertador do que um feriado inteiro. Experimente um jejum de som. Escolha uma hora do dia para ficar sem música, sem podcasts, sem notificações. Observe a inquietação surgir, depois diminuir. Esse é o verdadeiro teste. E a chave para entender que o barulho mais ensurdecedor é aquele que carregamos por dentro. Se este roteiro fez eco em você, compartilhe com quem também vive na sinfonia urbana. Talvez a maior revolução não seja calar a cidade, mas aprender a ouvir o próprio silêncio.